ainda aqui no nicho de maternidade, no vídeo de hoje eu trouxe aí mais uma peça para a gente aprender e confeccionar aí junto. E claro, vender bastante, né, gente? Pois é, como sabemos, o nicho de maternidade é um nicho assim muito grande, né? E tem muita saída, muita procura. Tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a confeccionar a nossa pantufinha japonesa. Olha que gracinha que fica essa peça, gente. Muito lindinha, muito fácil de fazer e muito rapidinha também, tá? Além de usar aí pouco material para a confecção dela, tá? Uma dica que eu dou é fazer a pantufinha, né? E fazer aí também o nosso babadorzinho bandana, que eu ensinei no vídeo anterior. E vender junto como um kitzinho, gente. Olha que gracinha que fica, né? E essa é a diquinha extra, gente. E referente ao molde dessa peça, gente, no vídeo de hoje eu não vou disponibilizar o molde, tá? Nem vou ensinar a fazer o molde, pois o molde que eu adquiri dessa peça, ele é um molde que foi comprado, tá? É um molde da Isa Remos. Quem quiser estar adquirindo, eu vou deixar o link aqui, o qual eu fiz a compra, tá? Para quem quiser adquirir. Caso não queira adquirir, na internet é possível achar aí, de forma gratuita, alguns moldes, né, disponíveis aí. Então, bora lá pro passo a passo da nossa pantufinha. E vamos lá para a nossa lista de materiais para fazer a confecção da nossa pantufinha para bebê, né? Esses são os materiais que eu vou utilizar. Esse daqui é o molde, tá? Esse molde eu adquiri ele comprando, tá? Por isso eu não vou estar disponibilizando ele e nem ensinando como fazer o molde, tá? Esse é o molde e esse modelinho aqui é o de 3 a 6 meses. E para confeccionar, eu vou estar confeccionando ele no tecido tricoline e vou estar utilizando aqui, para cada parte do molde, 4 recortes, né, do tecido, sendo no tecido principal, 2 recortes e mais 2 no tecido que eu escolhi para o forro. E ele é recortado de acordo com o molde mesmo, tá? Na medida do molde, bem rentezinho assim, tá? Não tem nenhuma margem. E a mesma coisa para a parte da solinha, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. A parte de cima do sapatinho, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Vou estar utilizando também 2 pedacinhos de elástico de 9 centímetros. E para estruturar a nossa peça, eu vou estar utilizando a manta R2, por ela ter a aderência dos 2 lados, né? Que vai ser necessário aí pra gente confeccionar e para fixar melhor nossa pecinha aí, tá bom? Então, esses são os materiais e vamos lá para a nossa confecção. E eu comecei aqui já, né, aplicando aqui o meu tecido na minha manta. O tecido aqui é o principal que eu vou estar utilizando, tá? O de forro a gente vai usar depois. Então, eu apliquei todos aqui na manta. E vou passar aqui uma costura em todos eles, fixando eles na manta. Uma costurinha aqui bem próxima da bordinha mesmo, tá? É só pra fixar melhor ela aqui e não sair do lugar, tá? Vou fazer em todas as peças. E já passei a costura em todas aqui e vou tirar todo o excesso de manta. Vou repetir o processo aqui em todas as peças. Só pra deixar assim, igualzinho. Excesso retirado. E agora eu vou começar com a nossa parte de trás. Vou fazer a colocação do nosso forro nessa parte aqui. Então, eu vou colocar a frente do nosso tecido de forro com a frente aqui do nosso tecido principal. E vou passar uma costurinha aqui. Ficou assim. E aqui nós vamos desvirar. E aqui o que eu aconselho é passar o ferro para poder ela ficar bem certinha aqui nessa parte de cima.
para depois podermos passar aqui uma costura, né, fixando ela. E também fazer a colocação aqui do nosso elástico nessa parte. Então, eu vou passar o ferro aqui na nossa peça e já volto. E voltei aqui com a nossa peça já costurada em toda a volta e o nosso canalzinho ali do elástico pronto, né? E agora eu vou fazer a colocação aqui do elástico na nossa peça, né? Eu vou estar utilizando esse passador de elástico para facilitar aqui, né? E aqui não tem muito segredo, é só passar o elástico ali e deixar um pedacinho do elástico para fora pra gente poder costurar ali segurando aquele elástico, né? Passar uma costurinha bem rente aqui. Só para segurar mesmo o elástico. E vou aqui terminar de puxar para o outro lado, deixando também novamente um pedacinho do elástico para fora ali. E passar ali uma costura para segurar ali o nosso elástico na nossa peça. Colocado o nosso elástico, é só ajustar ali o nosso elástico mais para o meio, deixando o enrugadinho bem para a parte do meio ali do nosso calcanhar, né? Deixando as bordinhas ali mais livres e mais retinho. Vai ficar dessa forma e é só repetir o mesmo processo na nossa outra parte do calcanhar, do nosso outro pezinho do sapatinho. Parte de trás finalizada, já vamos começar a juntar na nossa parte da frente do sapatinho. Então, vamos juntar dessa forma, assim, posicionando, né, a nossa pontinha ali com a pontinha da nossa parte da frente. Vamos deixar ali bem rentezinho e vamos passar ali uma costura, né, de segurança ali para fixar essas duas partes juntas. Só repetir o mesmo processo na outra parte. Parte de trás e parte da frente já ali fixadas uma na outra, vamos começar a colocação do nosso forro aqui nessa parte. Então, vamos já ajustar aqui direitinho, né? Aqui na parte do lado direito da nossa frente, né? Vamos posicionar ali o nosso tecido de forro, prender ele ali muito bem para não sair do lugar. E vamos passar ali uma costura fixando nossa peça ali. E aqui na hora de passar a costura, né, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para o forro não sair do lugar. Então, a gente vai sempre ajustando ali na hora que a gente estiver costurando, para que ele fique ali na mesma posição. E com a nossa costura feita, nós vamos puxar ali o nosso tecido de forro e ajustar ali na nossa peça. E eu aconselho aqui também a passar o ferro para ficar bem rentezinho ali, bem retinho, né? Pra gente poder passar nossa costura de segurança. Ferro passado já, né? E vou passar ali a nossa costura de segurança
na volta ali, né, da nossa parte da frente, fixando o nosso forro com o tecido principal. E vou passar uma costura aqui na parte de cima também, né, para dar um acabamento ali e rebater aquela costura. E agora vamos fazer a nossa marcação para a gente posicionar a nossa parte de cima na nossa solinha do sapato, né? Então, vamos dobrar assim e vamos deixar ali nossa costura rente com a outra costura ali na lateral e prender. Vamos fazer a mesma coisa da outra parte, deixando ali as costuras bem rentes, né? Para não ficar errada a nossa marcação. Ajustamos bem ali para não dobrar o tecido nessa parte onde vamos fazer a marcação. E a marcação aqui é feita na parte externa do nosso tecido, tá? No nosso tecido principal ali. O ideal é fazer com uma caneta que apague, né? Para não ficar à mostra ali. Tudo bem que não corre o risco mesmo de ficar à mostra por causa da nossa margem de costura que vamos utilizar ali. Como eu não tenho a caneta que apaga aqui, eu utilizei essa mesmo de escrever normal. Mas aí eu fiz um risquinho bem pequenininho ali. Então, eu fiz a marcação nos dois pezinhos, né? E vou fazer a mesma marcação lá na nossa solinha também. E para fazer a nossa marcação aqui na nossa sola, é só dobrá-la ao meio, deixando ali bem certinho, bem retezinho, tá? Não deixando ali o nosso tecido dobrar. E vamos marcar na parte de cima e na parte de baixo um risquinho ali pra gente posicionar a nossa frente e a parte de trás, lá da nossa outra parte. Então, só fazer a marcaçãozinha dessa forma. Mesmo processo aqui na outra solinha. Feita a nossa marcação, vamos posicionar a nossa parte de cima na nossa sola, né? E é só juntar ali a nossa marcação de cima com a marcação de baixo e posicionar certinho. E vamos prender ali com clipezinhos, né? Para que não saia do lugar, né? Fique bem certinho. Posicionamos a parte da frente, vamos fazer a mesma coisa na parte de trás do nosso sapatinho. Sempre prendendo ali. E depois que fizer essa parte, nós vamos fazer, né, os ajustes ali na lateral do nosso sapatinho também, prendendo tudo ali, deixando tudo certinho, e só ir prendendo. E aí, vamos passar aqui uma costura de segurança em toda a volta da nossa peça, né, juntando a nossa parte de cima com a nossa parte de baixo ali do sapatinho. Com a nossa costura feita, é só repetir ali o mesmo processo no outro pezinho do sapatinho. Então, vamos juntar, né, e passar a costura no outro. E já vamos aqui para a parte final do nosso sapatinho, onde a gente vai colocar ali o nosso forro.
Então, pegamos o nosso sapatinho ali da parte de cima, né? E vamos posicionar ali o nosso forro e passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura de aproximadamente 3 dedos para a gente desvirar ali a nossa peça. E não tem erro, só posicionar ali direitinho e ir prendendo o nosso forro, né, na outra parte ali do sapatinho e usando os clipezinhos ali para segurar. É muito importante utilizá-los para não soltar ali e não sair do lugar na hora de passar a costura. E a parte de dentro ali, como é bem cheinha, é só ir ajustando na hora que for costurar, né? Para não ficar torto e nem ficar embolado ali. E feita a costura nos 2 sapatinhos ali, nós vamos desvirar as nossas peças, né? Tomando todo o cuidado ali para não danificar a nossa costura. Então, tem que ser ali bem devagarzinho para desvirar e tomando todo o cuidado. E desviradas nossas peças, nós vamos fazer aqui uma costura para fechamento ali do nosso forro, né? É uma costura opcional, você pode estar fazendo a costura à mão, com ponto invisível, ou pode fazer ali mesmo na máquina, que é do jeito que eu vou fazer aqui no vídeo. Vou fazer uma costura ali bem rentezinha, né? Bem perto da beiradinha mesmo, só para fechar ali o nosso forro. E assim ficou a nossa pantufinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir e comentar aqui para eu saber. E claro, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos.